Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Dramas de uma Vida Chata. Gente, nós estamos em mais um bate-papo e eu trouxe minha prima. Ela não é minha prima, ela é minha irmã. Tá? É só pra contar isso. Nós somos irmãs. Eu tenho mais duas irmãs, ela é a irmã dela. A Thalita, ela é filha do compadre do meu pai. Pode ser que sim, pode ser que não. Um canal eu já gravei sobre canastra. Quando meu pai era vivo, jogava canastra com minha mãe, o pai dela e a mãe dela. Aí ficava lá em casa, nós seis. Nossa, mas a gente aprontava. Pegava. Mas a gente aprontava. E outra, e a gente gostava de olhar também, porque a gente queria aprender, né? A jogar canastra. Bom, né? Não era? A gente não entendia, mas achava que era chato, mas queria aprender, né? Era, porque era o que eles estavam fazendo. Era a gente top. queria fazer junto com eles, né? E após o falecimento do meu pai, precisou de um, né? Porque a canastra é 4, sempre precisa de um. E aí a Nazi, que é tia da Thalita, na verdade, gente, a Thalita, ela não é minha prima, ela é minha prima primeira. Segunda. Ela é filha da minha prima. A mãe dela é minha prima. A mãe dela é filha da irmã mais velha do meu pai. Exatamente. Então a Thalita, mas nós temos a mesma idade. Nós vamos ser 3 anos. Não, sou bem novinha. Novinha. O filho dela, mais velho, tem 15 anos. Não, como que eu sou da mesma idade da Paulinha se eu tenho a idade da irmã mais nova dela? E nós temos a mesma idade. 40 anos. 40 anos. Aproximadamente, assim. Não, a idade é essa. Então ela tem 40 e a Tatiana é a mais nova um pouquinho. 37. Nossa, mais nova muito, né? Então, Tatá, tá, gente? Pros íntimos, eu sou íntima e não adianta. Thalita não é o nome dela, não. Tatá. Sim. É doutora. Tá? Meu Deus. O que você andou fazendo nesses últimos dias, Tatá? Conta aqui pra gente. Só estudando. Vida chata. Aqui, vou te contar, tá chato pra mim. Muitos anos aqui, enfurnada aqui, estudando. A Tatá, ela fez faculdade de matemática. Isso. Né? E aí ela começou a investir na carreira de licenciatura, de mestrado e terminou agora, defendeu a tese de doutorado. Doutorado em educação. Em educação. Eu posso nem falar errado. Oh, meu Deus, nada a ver, gente. Ela é professora doutora. É a única da família que eu posso falar que é doutora. Tá bom? O meu irmão, que é médico, ele não pode ser, ele não é doutor. Ela é. Poxa, coitadinha. Então ela passou os últimos 2 anos. 4. 4 mesmo? E aí ela ia lá pra Goiânia fazer aula, então ela ficava lá em casa e era minha companhia. Era muito bom. Era muito bom. A gente saía pra lanchar juntos. Os caldos deliciosos. Perto de casa tem um de caldo e ela ama, então era o que ela gostava, então a gente ia. Ou às vezes ela demorava a chegar, eu ia, comprava e deixava pra ela e ia dormir. Porque ela tinha aula até 10 horas, essas coisas. Tinha semestre que as aulas eram no período da tarde, outro semestre era de manhã, outro Outras semestre era à noite, é. né? Então, às vezes quando eu chegava à noite, ela tava dormindo. Mas o caldo tava esperando ela lá. Que delícia, comia tudo. Querida do meu coração. Eu não sei se já passou, então assim, eu me perco meio nos vídeos. Mas eu já falei que lá em casa foi dormitório de estudante. E a Tatá é uma dessas estudantes. A faculdade ela fez em Goiânia. Não, você estudou 3º ano em Goiânia. 3º ano. E aí você voltou e fez faculdade aqui. Fiz a faculdade aqui, e aí retornei pra casa da Paulinha pra fazer o doutorado. Pra fazer o doutorado. Então ela ia de vez em quando lá, passar um tempo. Era minha companhia, sabe? Toda semana, de vez em quando. Nossa, e assim, gente, é guerreira, viu? Porque viajar toda semana
É muito cansativo. Tem o trabalho dela aqui, tem os filhos, tem a casa. Por falar nisso, nós estamos na casa dela, é um ambiente novo. Estamos na casa dela também. Então, assim, é muito guerreira. E eu admiro demais, sabe? Porque estudar não é fácil. É chato. Como é chato, né? Muito bom. A gente tá acostumado com a vida chata, não tá? Não. Então estudar é muito bom. Quem faz doutorado é porque gosta de estudar, tá? Eu só tenho isso a dizer. A Tatá, além de tudo, ela é uma mulher muito de Deus, assim. Eu vejo ela muito envolvida na igreja. Esses últimos tempos eu acho que não, mas não sei, né? Ela continua. E ela é líder de jovens na igreja dela. E eu perguntei pra ela o seguinte, a pergunta que eu faço aqui pra gente começar. Você tem notado o crescimento da depressão nos jovens de hoje, independente da igreja? Esse assunto é muito bom, né? E fundamental. Porque a gente tem alguns sensos comuns, né, na sociedade. E muitas das vezes a gente não abre os olhos para os próprios filhos, né, nossos, em algumas idades. Então, lá na igreja eu trabalhei alguns anos com os juniores, né, que é uma faixa etária de 10 anos. Eu ia, na verdade, seguindo meus filhos. Onde os filhos dela estavam, ela estava também. Fiquei muitos anos com os juniores, depois fui trabalhando com os adolescentes e hoje eles são jovens, eu estou com os jovens. Porque é o conhecimento que ela tem, gente, ora, essa. É a minha realidade, né? Então, assim, durante todos esses anos, não só com os jovens, mas desde a época de juniores, a gente encontrava situações que muitos acreditam que não existiam, né? Não poderia existir, por exemplo, no meio evangélico ou na idade que esses garotos e garotas se encontravam. No entanto, né, não é a realidade. A gente viu e vivenciou muitas situações em que tinha que ter, né, um cuidado especial, um acompanhamento. Então, desde aquela época que surgiu, por exemplo, não sei se vocês lembram, da Baleia Azul. Sim. Isso foi se tornando moda nas escolas. Então, os joguinhos. Isso. Então, o que a gente percebia? Deus. Adolescentes, né, e jovens, por exemplo, começando a se cortar. Então, quando um jovem estava muito com blusa de frio, calor, você fala, o que o jovem está fazendo com blusa de frio, né? Escondendo. Nossa, não é a minha realidade. Outros trancados no quarto o dia inteiro, sem contato com a família. E aí os pais iam procurando. Então, assim, eu sempre busquei trabalhar com eles, esses assuntos, antes de estar acontecendo com eles. Então começou o boom lá do Baleia Azul, a gente já tratou com eles, já desenvolveu acompanhamentos, estudo, falando sobre a temática, e deixava eles bem livres para essa conversa. Então o que a gente vivencia? Que a depressão não é por ser junior, adolescente ou jovem, que ela não está presente nessa faixa etária. E ao contrário do que muitos pensam, ela está muito presente. E são vários fatores emocionais, desde hormônios e tudo mais, fatores biológicos, como também familiares, que influenciam esses jovens, vamos dizer, essas crianças, né, um pouquinho maiorzinhas. A gente trabalhou mais com juniores, mas eu considero juniores como criança ainda, que vivenciam essa situação e muitas vezes não são olhados, Paula, pelos pais, com porque o olhar não que entende. Precisa, porque não entende. Então, como que a gente vai culpar esse pai? Não tem como. Como que a gente vai culpar essa criança? Então, a nossa sociedade, ela tem sido uma sociedade muito complexa, né? E os jovens muitas vezes não estão tendo maturidade, nem maturidade espiritual. E como é que vão buscar maturidade num menino de 10 anos? Gente, não existe possibilidade. Num mundo tão, vamos dizer assim, tão difícil, né? Aí vem uma Covid, né? E esses meninos ficam totalmente isolados em suas casas, sem um convívio social. E às vezes só, né? Porque o pai, a mãe tá trabalhando, mas tá trabalhando dentro do escritório, dentro de casa. E aí as atividades da igreja também diminuíram, então a gente não tem menos acesso agora
a esses jovens. Então a gente tem visto que nesse momento hoje atual, eu, por exemplo, enquanto líder de jovem, eu não estou tendo nem noção, uma boa noção do que está acontecendo com esses jovens. Por quê? Porque muitos os pais não deixaram mais sair. Eu tenho jovens que até hoje não retornaram à igreja, estão dentro de casa. Agora pensa os problemas, né, psicossomáticos que vão vir em decorrência desse momento já tão grande, né? A gente já está aí, ó, 7 meses, esses jovens totalmente isolados. E eu vou te falar uma coisa, na minha situação, os jovens estão sendo, né, e foram mais cautelosos do que os adultos e idosos. Então eles realmente cumprem a quarentena. Eu tiro isso pelos meus filhos, não saem. E aí para sair é aquela luta. É porque eu acho que a informação tá mais acessível aos jovens hoje. Isso. Né? Demais. E o adulto, ele não acredita em qualquer coisa. Não. Então os jovens sempre acreditaram na doença em si e no seu potencial. Isso, e no que por podia exemplo, acontecer. Isso. E os pais, não, é isso, é aquilo, é aquilo. É governo, é prefeito, não sei o que. Política e tal. Eles não, eles sempre confiaram e acreditaram. E aí, infelizmente, né, nossa família, nós tivemos uma perda muito grande. E isso chocou mais ainda. Nossa, então aí que eles ficaram presos. Essa situação não é só aqui. Essa situação é em todas as famílias. Não, e é mundial. Então como lidar com isso? Então hoje, Paulo, eu já estou me preparando para o pós, entendeu? Para o retorno. Eu vou ter que buscar esses jovens e começar um trabalho bem, vamos dizer assim, no início da escada. Você vai refazer, né? Isso, para lidar com essas consequências da pandemia. A mentalidade deles, né? Porque o que eles estão vivendo hoje, o que a gente não viveu na idade deles, então nós temos uma visão diferenciada. Não, o que nós vivemos na idade deles foi só coisas boas, né, prima? Nossa, que saudade. Nós tivemos uma infância invejável. Que fica pro próximo vídeo. Não é agora, maravilhosa. Aí a gente vê o crescimento, né, dessa geração, agora a diferença da nossa geração. Agora imagina as consequências futuras sobre esses jovens. Eu em 2021, eu não sei como que vai ser. Não, e pra frente também, porque a nossa infância nós tivemos muita alegria, muita interação, muita viagem, muita coisas de criança, de brincadeira, né? É o próximo vídeo? Não, então vamos deixar pro próximo, né, gente? E hoje não, estão isolados, estão na internet, estão nos vídeos, estão nos jogos. Então estão sozinhos. Fechado. Eles estão sozinhos. Se a minha vida é chata, imagina deles. Não é? Aí no caso, eu, enquanto mãe de 2 jovens, sei que eu busco muito diálogo, mas é muito diálogo. Eu estava aqui esses dias, né, como eu disse, estudando aí quase dia e noite, eles chegavam para conversar, eu parava tudo e ouvia. Tem hora que eles falavam, eu nem estava escutando, porque eu tava tanta coisa que eu tinha para fazer, mas eles achavam que eu estava por um momento, né? Mas eu parava. Meninos, mentira. Ela tava escutando, tá bom? E aí aconselhando, lidando, mas eu sei que a gente vai ter consequências, né? Por exemplo, o ano letivo, praticamente eles perderam o ano. Vão ter o ano conquistado no histórico escolar, mas a nível de todo o conjunto, né? Vai ser muito difícil. Então nós vamos ter consequências muito tristes para essa geração. Mas eu acredito que a gente vai romper. Tem que ter fé, né? Vamos ter fé, né? Nós vamos ajudá-los. Eu tenho escutado muito, assim, que Deus tem trazido a cura sobre a nossa família. Isso, eu creio. Sabe? Porque com a morte da nossa parente, a família tomou consciência de que é real. A doença existe. Existe. E é agressiva. A minha tia morreu em uma semana. Então, assim, foi muito real, muito real. E agora, vamos parar de falar dos outros e falar de mim, porque o canal é meu e eu quero falar de mim. Sou eu. Tô brincando. É porque eu tava conversando com a Thalita quando eu cheguei aqui na casa dela e ela me contou uma história que eu não lembro. E eu queria que ela contasse essa história aqui. Por quê? Porque eu quero sempre lembrar. E esses vídeos têm sido, além de tudo, lembranças. Verdade. Então eu revejo os primeiros vídeos, eu revejo tudo
assim, para não esquecer e fazer diferente. E pelo que ela falou que eu fiz, eu fui muito adulta. Inconscientemente muito adulta. Inconsciente. Só para vocês verem o nível que eu tava de ruindade. Eu queria que tu desse esse... Eu vou falar um episódio né, que aconteceu, porque assim, nós somos sempre muito próximos. A Paula, eu e os outros irmãos dela. A gente tem como irmãos mesmo, devido à nossa infância que foi muito juntos. Então não somos só prima segunda. Eu considero muito mais como irmãs mesmo. Então os irmãos da Paula, né, ela mais 3, são muito próximos. E aí sempre quando ela tá aqui em Porá, eu sempre vou lá, né? E aí eu cheguei lá no café da manhã já meio tarde, assim, um pouco. E aí, quando eu estava lá, toma café e tal, não, aí chega a Paula, né? Aí aquela cara assim, né? Dopada, gente. Aí dopada. Eu cumprimentei ela, conversei, eu vi que ela não tava lembrando de nada. Naquele dia ela não lembrou nem que ela tinha tomado café da manhã, nem o almoço. Naquele mesmo dia à noite, né, a gente foi pra lá comer uma carninha assada, pensa que delícia. Ai, saudade. E aí estavam todos, né, os irmãos lá, todo mundo lá, e aí a Paula chegou, ela já não estava totalmente, o tempo todo no ambiente conosco, como era normal. Aí ela chegou um pouco depois, sentou do meu lado e falou: Tatá, me ajuda, eu preciso de ajuda. E o olho encheu d'água. Eu preciso ir num psiquiatra. Eu preciso, mas eu não consigo. E aí ela me falou comigo e eu comecei já a ficar emocionada lá e todo mundo junto, mas não ouviu ela conversando comigo. Passou um pouquinho, ela levantou e foi pro quarto. Que era meu refúgio. Que ficou lá. E aí eu fiquei com aquilo, sabe? Eu ia as pessoas conversando e eu pensando aqui, gente, como eu posso ajudar minha prima? Não pode ficar assim. A gente tá vendo, cada dia ela tá pior. Ela tá morrendo. E aí eu fiquei muito abalada com aquilo. E cheguei em casa, passei a noite pensando aqui, falei, como que eu vou ajudar, né? Ela morando lá em Goiânia e lidar, né, com todas as situações, a família. E aí um dia, né, próximo dessa semana, chega o cunhado dela aqui em casa, né? O Gleiber. Esposo, né, da Selma. Essa amor. Coisa linda. É amor. Muito amor. E aí eu peguei e falei pra ele, falei, Gleiber, precisamos ajudar a Paula, mas não é pra amanhã, é pra agora. Aí eu já passei pra ele contato de uma psiquiatra que eu já sabia que era muito boa. Falei, conversa com a Selma, vocês têm mais acesso, mais contato, e eu tô nos dias muito complicados. Eu preciso que vocês levem ela na psiquiatra. E o Gleiber, na hora, falou, vou levar hoje e tal. E desse hoje, foi o dia que ela retornou pra Goiânia. E aí eles ficaram angustiados, porque ela voltou e eles iam levar naquele dia. E aí eu falei, e agora, né? Mas aí eles conseguiram. Aí a Selma, né, com todo esse encanto, com o lado também profissional dela enquanto psicóloga, e eles agarraram mesmo a Paula. E na minha concepção, fez toda a diferença. E hoje ela tá aqui, né? Essa coisa mais gente, linda em outra assim, situação, né? Então, a partir desse momento, eu acho que as coisas começaram a acontecer e a melhorar na vida da Paula. Eu tive ajuda mesmo, porque eu pedi ajuda pra minha mãe, porque a psiquiatra é particular. Particular, e não é barato. E eu falei, mãe, eu não tenho condições. Meu salário, ele tá todo tomado, porque a gente tinha feito uma dívida. Ai, meu Deus, essa dívida que eu tô pagando ela e tô suando. Eu tô quase desistindo desse... Não pode desistir, não. Essa palavra não existe no nosso dessa dívida. Não, dessa dívida. Não, a gente não desiste de nada. Ai, tá meio complicado. Mas, e aí eu falei, mãe, ela falou assim, pode ir que eu pago. Então a minha mãe, ela tem pagado a minha psiquiatra e os remédios. Que bênção, né? Então eu tenho já tem 6 meses. E hoje é outra Paula. Mas é assim, eu sei que foi muito
por causa da psiquiátrica, ela tem feito comigo, o trabalho que ela tem feito comigo. Só que ela quer que eu faça uma terapia, que é outra história, né? Eu tô procurando a terapia, mudou meu plano de saúde, então tá meio complicado ainda. Mas tem terapeuta pelo plano de saúde, então é buscar. E quando eu cheguei em agosto lá, Thalita, em Goiânia, eu tava muito mal. E eu não sei o que aconteceu, que eu resolvi. Não foi me matar. Misericórdia. Mas a gente já tava de olho, né? Tá doido. Eu sempre falo, gente, eu não sou suicida, eu morro de medo de morrer. Eu sou a tia Jazi. A nossa família tem essa característica. Nossa família tem uma característica linda, que gosta demais de viver. Eu morro de medo de morrer. Então, morrer pra quê, né? Eu resolvi me abrir. Na verdade, começou aqui em Porá. E se eu te contar qual o aplicativo que foi que tem me ajudado, você não acredita. Ela mandava os áudios pra gente e não lembrava que mandava. Eu já contei aqui, eu já contei que Deus fala através de jumento, certo? Deus falou comigo através de um TikTok. É mais fácil TikTok com jumento, né? Eu acho, né? Pelo menos são pessoas. Então, toda noite eu me abri. Eu resolvi me abrir para Deus. Amém. Eu resolvi que eu ia sair daquela situação. E que eu ia voltar. Por quê? Porque eu não estava aguentando mais. Tava muito pesado. E eu abri minha casa. Eu liberei a minha casa espiritualmente. E tirou o controle da sua mão, né? Quando você viu que totalmente. Você tinha. Isso é o que Deus espera, né? Totalmente. E então, o TikTok é um aplicativo que ele vai... quanto mais like você der na mesma coisa, ele vai te direcionando só aquilo. Eu não conheço o TikTok. Pois é. Não, tem gente aqui que não tá na era gente, não é isso. 21. É porque eu estava envolvido com outros projetos. Tem gente aqui que não tá na era 21, tá? Eles estão vivendo lá no século passado. Não é. Não, mas então, eu tô te falando. Então, quanto mais eu clicava num cara falava assim, posso orar com você? Deus trazer uma palavra pra você. Então, toda vez que eu clicava numa palavra assim, eu não precisava mais procurar sobre isso. O TikTok já vinha funilando para mim. Olha que benção, tanto que Deus age, e eu improvável. No improvável. E assim, como eu me abri, tudo que eu escutava, tudo que eu lia, tudo que eu ouvia, era pra mim. Exatamente. E foi muito incrível. Assim, como de fato era. A experiência que eu passei, eu não posso contar pra vocês como foi incrível. Mas mesmo assim, ainda ruim. Com síndromes de pânico, com depressão, com ainda a fuga do sono, né? A insônia presente. Então, tudo isso ruim. Mas vamos dizer que eu voltei pra Deus. Sim, eu acho que o que você falou aí é muito importante, porque quando a gente tenta ter o controle da nossa vida, a gente não consegue entender o agir de Deus na nossa vida. A partir do momento que você fala, Deus, eu não consigo, o Senhor está no controle, aí você começa a entender o que a Selma te disse. Muitas vezes a gente falava, mas você não tinha condições de entender naquele momento. No momento que você entrega realmente, né, a sua vida ali, o controle da sua vida a Deus, aí você consegue abrir os olhos. Por quê, Paula? Porque é nas crises que vem nosso crescimento. São nessas situações que nós amadurecemos, que nós crescemos e que Deus nos molda. Mas dói demais. É fazer um vaso novamente, moldar. É dor. Eu chorava. É dor. Todos os dias. Tanto pela depressão, que vinha um choro do nada, né? E também na presença de Deus. Que lindo. Então, eu acordava todos os dias 4 horas da manhã. Todos os dias, tá? Era o reloginho, 4 horas da manhã. E eu perdi o sono, me dava raiva, porque o que eu gosto é de dormir. Ela gosta mesmo. Me dava uma raiva. Eu perdi o sono e eu ficava o dia inteiro bem.
E aí eu descobri que às 4 horas da manhã é a hora assim que o mundo espiritual tá girando. Era o seu momento com Deus. Né? O seu A momento minha com abertura. Deus. E foi quando ele me passou e tudo isso, a história já está aqui. Já. Né? Gente, eu queria agradecer muito a Tatazinha por esse tempo que ela perdeu aqui comigo, né? Porque eu peguei ela num momento de transição, de descanso. Ela acabou de defender o doutorado dela, né? Então, acho que você tem que fazer outra. Eu tenho 30 dias para depositar a tese. Né? Eu peguei nesse momento de transição. Eu que não sou estudiosa, não sei disso não. E Tata, eu também amo muito você, sua família. Vocês, pra gente é contado como irmãos. A gente tem defeito mais da conta, mas mesmo a gente se ama. Né, Paulinha? Às vezes se intromete, mas tem nada não. Olha só. E muito obrigada por ter atendido o meu pedido. Eu tenho feito esse bate-papo. Quando eu cheguei aqui, ela falou o que eu vou falar? Eu falei, gente, as palavras fluem. Não adianta. É incrível, incrível. Por quê? Porque não vem de nós. Eu entendo que vem de Deus. Entendeu? As palavras fluem. Nenhum momento você gaguejou. Nenhum momento tivemos que parar. E foi 40 minutos. Uau! Se ela não viu, eu vi. Não, né? não vi. Então, eu vou... Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu sei que tem uma pessoa que não é inscrita no canal. Se tem uma pessoa que não é inscrita, imagina outras. Gente, eu nem tenho. Então, sem palavras, eu vou assim, ensinar. Eu vou começar eu vou a escrever ensinar. isso. Abaixo aqui do vídeo tá assim, em vermelho, inscreva-se. Aí você Não, clica. é o tempo o problema. O problema é o tempo. Mas agora eu vou me inscrever e, inclusive, vou ver. Eu vi só um, gente. Pensa. Nossa, Que feiura, né? porque me ama. Não, mas... Inscreva-se no canal. Tem um sininho aqui do lado. Do lado do inscreva tem um sininho que o YouTube avisa sempre quando tem vídeo novo. Sim. Ele fica avisando. Vou me até inscrever um pouquinho hoje, chato, porque mas hoje eu estou sentindo assim deixa mais seu aliviada. like, deixa seu like. O like é muito valioso. Faz o canal crescer e faz o canal chegar a muitas outras pessoas. Tem um fator de termômetro pra mim, sabe? Pra mim saber quantos são inscritos e quantos likes tá tendo. Eu tenho essa análise, né? Porque eu sou analítica, né? Isso aqui. e eu faço um comentário. Você trata com jovens? Você trabalha com jovens? Adolescentes? Se precisar de alguma ajuda, inscreva-se aí e eu passo pra Thalita. Estaremos juntos. Passo pra Selma, entendeu? Eu não tenho conhecimento nenhum. Eu tô aqui de boa, né? Aí eu passo pra elas, aí respondendo comentários com Thalita, entendeu? Ó, outro vídeo. Muito bom, prima, obrigada, viu, pela oportunidade. Foi muito bom conversar com vocês. Sucesso. Vai só crescer na vida. Tá. Ó, grande beijo pra todo mundo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!